Então, vamos lá. O que é que nós tínhamos até agora? Nós tínhamos, nas outras aulas, conversado sobre condutos forçados. Condutos que estavam com a sua pressão diferente da pressão atmosférica, né? Então, nós tínhamos aí a ação de bomba, por exemplo, né, de bombas, conduzindo esses fluidos dentro desses condutos. De agora em diante, a gente vai passar para um caminho, para um grupo de estudos, que vamos abordar condutos que não mais estarão com a superfície diferente de pressões que não são a pressão atmosférica, né? Então, os condutos livres, eles são caracterizados por isso, por estar submetidos à superfície do seu líquido à pressão atmosférica, tá? Então, condutos livres, também denominados de canais, estão sujeitos à pressão atmosférica, pelo menos em um ponto da seção do escoamento, tá, pessoal? Os cursos d'água são o melhor exemplo desses condutos, tá? Todo curso d'água, todo rio, ele é um exemplo de um conduto livre. Nesse caso, ó, você pode ver aqui nas imagens, ó, a gente vai ter canais que possam ser construídos pela ação humana ou qualquer outro rio que vai estar sob a pressão atmosférica. Até aqueles condutos, aqueles fluidos que estão sendo conduzidos dentro de tubos e tubulações, sejam elas de qualquer material que for, também pode ser chamados de conduto livre, desde que eu não tenha pressões diferentes da atmosférica incidindo sobre esses fluidos, tá? Então, nessa situação em B, ó, eu tenho cerca de 70%, 60% de toda a seção do tubo coberta, da área da seção do tubo coberta pelo fluido, né? E aqui, ó, mesmo com o preenchimento total, eu destaquei aqui, ó, ainda pode ser considerado um conduto livre. Por quê? Porque eu tenho na parte de cima, na sua geratriz superior, a atuação da pressão atmosférica, tá? Então, isto caracteriza um conduto livre, ok? Tudo bem até agora? Então, vamos indo. Qualquer dúvida, pode interromper aí, pessoal. Como que classifica, então, esses escoamentos, sejam em condutos livres ou forçados, né, que a gente tanto fala? Ora, eles vão se classificar dependendo da forma como ele vai escoar, sendo eles permanentes, esses escoamentos, ou não. Se ele for permanente, um escoamento constante, contínuo, eu posso ter ainda uma divisão entre uniforme e variado. E esse variado pode ser gradualmente variado ou variado de forma brusca. Tá? Isto é muito comum perceber essa configuração de escoamentos permanentes, escoamentos uniformes, escoamentos variados, sejam variados bruscamente ou gradualmente, em leitos de rios, em corpos aquáticos naturais, né? Então, eu posso, inclusive, num mesmo corpo aquático, ter todas essas configurações de trechos variando de forma uniforme ou gradualmente, né? Ou variando de forma brusca, ou conduzindo o líquido, a água, né? De um modo uniformemente sem variações, tá? Aí é um exemplo, ó, de algo semelhante ao que eu estou dizendo, né? Em um só córrego, em um só curso d'água, eu posso ter um escoamento uniforme, eu posso ter um escoamento que é variado em virtude a
uma inclinação, uma mudança de inclinação do fundo do leito. Eu posso haver um ressalto, também característico de variações da inclinação do leito. Aqui, a diminuição dessa variação, dessa inclinação, vai me causar um escoamento que é bruscamente variado. E eu tenho aqui um escoamento gradualmente variado, que está sendo retardado pela presença de um maciço, pela presença de um objeto aqui, que vai funcionar mais lá na frente. A gente vai aprender como um vertedor, ou vertedouro, como você queira chamar. Ambos estão corretos, tá? Bacana. Olha aí, exemplos de canais, condutos livres, alguns bastante conhecidos, como são os aquedutos romanos, né? Datam aí de 312 anos antes de Cristo, quando, naquela época, os povos da Roma já conduziam a água nesse tipo de estrutura suspensa para evitar problemas de contaminação da sua água, né? Problemas de envenenamento por povos rivais. Então, havia esse tipo de estrutura que conduzia a água naquela época. Aqui, em uma condição um pouco mais recente, um canal no estado do Ceará, chamado de Canal do Trabalhador, também não deixa de ser um aqueduto, né? Esse tem 113 quilômetros de extensão e atende a região metropolitana da cidade de Fortaleza. Ok? Quando eu falo de conceitos importantes, eu tenho que lembrar de um detalhezinho, né? Que, inclusive, naquela imagem com todos os escoamentos num único canal, apareceu uma forma, né, de retardamento na velocidade do meu fluido, proporcionada pelo fundo, pela inclinação do fundo do canal. Tá? É importante que o escoamento seja caracterizado, pessoal, pelas linhas que estão dentro do meu, que representam o meu fluido, né? E principalmente pela inclinação da superfície desse líquido, e não pela inclinação do fundo. Porque há formas, há exemplos onde eu tenho uma inclinação contrária no fundo do canal, mas ele continua sendo conduzido para o lado contra essa inclinação. É o caso desse exemplo aí, né? Percebam que aqui, ó, há uma inclinação do fundo do canal, né? Com declividade, uma espécie de uma rampa ascendente, mas há um contínuo escoamento nessa direção. Tá? Isso é decorrente da força hidráulica que havia anteriormente nesse fluido, que o faz subir essa rampa, essa inclinação ascendente, tá? Até chegar ao vertedor. Então, o mais importante vai ser para identificar o curso da água, para identificar o escoamento, a linha de superfície, tá? A linha de superfície é mais importante. E aí? Ainda sobre conceitos importantes voltados a esses nossos amigos, os condutos livres ou canais,
eu tenho que entender também como é que há a variação da velocidade no decorrer do leito do rio, no decorrer do leito do canal. Tá? Essas linhas que apareceram aqui não são à toa, pessoal. As linhas vão representar um pouco da velocidade com que esse canal está conduzindo o fluido. Né? E você percebe que há uma curva aqui, meio que parabólica, né? Uma semi-parabólica, né? Indicando um comportamento diferenciado entre essas linhas de condução. Tá? Esse comportamento diferenciado a gente pode ver em mais detalhes aqui nessa imagem à direita, que demonstra que há uma variação considerando o fundo até a altura do canal. Se a gente considerar uma altura de 1 metro, por exemplo, ó, a título de exemplo, a minha velocidade média, né, vai se encontrar aonde? Aqui, ó, cerca de 60%, né, da minha altura desse canal, tá? Então, a velocidade média vai ser em V06, tá? Então, nesse caso, esse tipo de observação nos ajuda, inclusive, a identificar, medir essa velocidade quando é necessário, tá? Professor, mas essa variação de velocidade é fruto de quê? Ora, fruto das forças de atrito, né, pessoal? Tanto aqui embaixo, no fundo, como aqui em cima, na superfície, haverá uma força de atrito nesse sentido. Né? O líquido está escoando para cá, né? E há uma força de atrito no sentido contrário, né? Tanto em cima como no fundo. Como aqui embaixo a gente tem um meio sólido, né? Um meio mais rígido, percebe-se que a curva ela é um pouco mais inclinada aqui embaixo, né? Eu tenho uma velocidade menor aqui embaixo do que aqui em cima. Por sinal, a velocidade máxima, como eu coloquei aqui, ó, ela vai ser encontrada, né, na vertical, tá? Central, em um ponto um pouco abaixo da superfície. Então, um pouquinho abaixo aqui, ó, da superfície, vai haver um ponto onde você vai encontrar aqui uma velocidade máxima, tá? Ok? E a média aqui nesse ponto, em 60% da profundidade do canal. No meu exemplo, o canal tem 1 metro, está em 0,6 a minha velocidade média, né? Ok? Quando eu vejo o corte, né? Quando eu vejo toda a área da seção transversal, eu posso ver também esse tipo de representação. Ó. Em virtude, de novo, dos atritos, né? Quanto mais próximo aqui às minhas bordas, né? Eu tenho velocidades menores, né? Então, quanto mais por centro da seção transversal do meu líquido, maior será a velocidade. Então, aqui, ó, considerando essas curvas, essas essas isolinhas isotáticas, né? Eu tenho que uma velocidade maior do que a linha 2, do que maior que a linha 3. Quanto mais eu me aproximar das bordas, menores serão essas velocidades de escoamento. Ok, senhores? Então, isso é importantíssimo. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade aí de interromper.
Vamos embora. A outra questão interessante é a forma Professor, geométrica desses canais. licença, Pode falar, pode falar. eu tô com uma dúvida. Lá atrás você disse que a velocidade máxima ela estaria próximo da superfície do líquido, né? Isso De mesmo. acordo com o gráfico. Eu queria Uhum. entender especificamente assim, quando você diz próximo da superfície, não na superfície, tem alguma coisa especial? Ou dizer assim, na Tem. superfície não é a velocidade máxima, algo assim? Isso, porque, ó, olhe bem para cá, para essa imagem. Se você observar, aqui na superfície, a gente ainda tem o atrito. Por quê? Porque aqui eu tenho um ar, né? E esse ar vai entrar em contato com essa superfície do líquido, que está escoando aqui da esquerda para a direita. Por isso que a curva, né, que caracteriza a velocidade, é quando chega aqui, ó, em cima, ela vai um pouquinho para a esquerda. Por quê? Porque tem um atrito do ar. Então, por isso que eu disse, ó, é um pouquinho abaixo, não exatamente nesse ponto aqui marcado, mas um pouquinho abaixo, em virtude desse atrito, que é pequeno, mas que existe, né, do líquido que está escoando com a superfície externa, com o ar. Tá? Então, por esse motivo que não é na superfície, mas sim um pouquinho abaixo da superfície. Compreendeu? Sim, sim. Tá bom. Valeu. Vamos lá. Quando eu falo de formas, pessoal, a forma geométrica, ora, a gente falou, né? Tenho aí condutos livres que eles podem estar dentro ou não de tubulações, né? Eles podem ser abertos ou fechados. É evidente que isso vai depender do tipo de material, do que eu estou escoando e coisas desse tipo. Aqui à direita a gente tem uma imagem de um escoamento, de um conduto livre, né? Aqui, no nível da água, eu tenho uma pressão atmosférica, tá? Eu vou ter aqui, ó, interessante dizer, o diâmetro da tubulação e eu vou ter um H. Esse H é a altura da água dentro da tubulação, tá? Normalmente, esses canais, esses condutos livres, eles vão ser circulares, assim, né, quando são pequenos, né, dimensões pequenas. À medida que começa a ficar maior, né, esses canais, aí eu vou exigindo um certo trabalho na estrutura para que evitar erosão, para evitar assoreamento, que é a descida de material sólido para dentro do canal. Então, começa a aparecer configurações em formatos de trapézio, né, em virtude do uso desses taludes. Tá? Esses taludes vão ajudar na estabilidade do canal. Tá? Então, aqui uma seção transversal, onde o líquido está escoando, e esse líquido está sendo estabilizado por essa inclinação aqui que o canal possui. Tá? Então, normalmente os circulares não são de grande porte, e à medida que for aumentando o porte, aí eu vou precisar de formas elípticas, parabólicas, que vão favorecer a construção. Tá? Ah, o canal mais simples é esse que está aqui do lado, o formato mais simples, é em trapézio, com o uso dos taludes. Tá? É evidente que vai depender também do tipo de material, do solo. Né? Há solos que não vão precisar ficar assim com esse tipo de inclinação. E aí, mesmo reto ou num formato mais circular, eles não vão provocar problemas de assoreamento, de diminuir a quantidade de líquido no canal. Outro detalhe interessante, em todas as configurações é preciso deixar uma folga, né,
por volta aí de 20 a 30% da altura, tá? Do nível da água, acima do nível da água, desculpe. Por quê? Para ser uma margem de segurança, né? Porque possíveis elevações do nível de água, se não houver essa margem, vai provocar um extravasamento, um transbordamento, tá? Então, é comum deixar esse nível de folga para evitar problemas de transbordamento. Como eu havia falado, as estabilidades das paredes, elas são dependentes do tipo de material, tá? Então, dependendo do tipo de material, a gente propõe inclinações desses taludes, tá? Então, essas inclinações vão se basear em um parâmetro, né, os parâmetros geométricos, aqui representado por esse modelinho, ó, onde eu tenho a largura toda do canal de B, essa largura menor aqui, um B pequeno, aqui ao lado tem um M e um H, né? Por que o M vezes o H? Ora, porque aqui H vai ser a altura e M vai ser essa regiãozinha aqui, ó. Aqui a gente vai usar, até no exercício que a gente vai fazer, a semelhança de triângulos, tá? Para encontrar aqui esse M. Tá? Porque se você observar aqui, o trapézio nada mais é do que um retângulo, né? Mais quem? 2 triângulos. Né? Então, essas dimensões que caracterizam o retângulo e os triângulos vão ser importantes para nós. A inclinação desses taludes, né, principalmente quando eles não são revestidos, podem ter aqui valores aqui, ó, em metros desses aqui representados, tá? Então, rochas com boas condições e canais que são pouco profundos, eu nem preciso inclinar, tá? Eu posso fazer reto. Mas, quando eu começo a aumentar a profundidade, aí eu começo a ter a necessidade de inclinações. E percebam que quanto mais solto o material, quanto mais desagregado o material, eu preciso de inclinações maiores desse talude. Por exemplo, chegando até 2 metros o meu valor. Ok? Então, isso aí é importante também. Um outro parâmetro importantíssimo, pessoal, é a inclinação desse canal, a inclinação do curso d'água, ou declividade. Ele é de bastante importância, principalmente quando a gente está observando o manejo dessas águas numa bacia hidrográfica, né? Essa inclinação vai influenciar de modo direto na velocidade de escoamento, tá? O método mais simples de todos para determinar a inclinação ou a taxa de decréscimo, né, dos valores aí, né, usando essa formulazinha aqui, tá? Então, inclinação vai ser quem? Vai ser a variação das cotas sobre a distância horizontal. Então, aqui no exemplo, considerando aqui como um ponto 0, e aqui no final um ponto de uma altura aqui de diferentes em relação a esses valores, né? Então, eu posso fazer as cotas, a subtração entre os valores das cotas, menos, ou dividido, desculpe, pela dimensão horizontal, tá? Então, se aqui eu tenho 527, né? E ali eu posso chamar de 0. Aqui é uma cota de 470, então eu posso subtrair, né? Aqui seria 527 metros, aqui
470 metros, né, eu tenho aí um valor de diferença de cotas sobre a distância horizontal 5.000. Né? Perceba que o valor aqui é adimensional. Então, esse valor aqui vai ser representado em metros por metro ou em termos percentuais, tá? Então, isso também vai ser importante consideração para a gente, principalmente no cálculo da vazão. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, me fala aí, pessoal. Quando a gente vai dimensionar os canais, a gente já viu aí a questão da inclinação, a gente tem que também pensar na área em que a água fica retida. Essa área que a água fica retida é chamada de área molhada. É a área onde a água está dormindo, onde a área está em contato, tá? Então, ó, observando aqui do lado, ó, vai ser toda essa área aqui, né, que a minha água está em contato. Mas como que acha essa água? Para essa área, desculpa. Para achar essa área, eu tenho que partir da fórmula do raio hidráulico. Quem é o raio hidráulico? O raio hidráulico, pessoal, vai ser quem? Vai ser uma relação entre a área molhada, ou área hidráulica, sobre o perímetro. Né? Então, o perímetro hidráulico ou o perímetro molhado. Tá? Então, aqui a área está bem representada, como a área desse trapézio. E quem seria o perímetro? Justamente esses segmentos de reta, a soma desses segmentos de reta, onde a água está contida. Tá? Então, aqui eu tenho que achar essa área, dividir pelo a soma desses comprimentos aqui, que vai me dar o perímetro, para que eu ache o raio hidráulico, tá? É muito importante também esse parâmetro chamado de raio hidráulico. Vamos que vamos. Então, se há essa relação entre área e perímetro, eu vou ter aí, dependendo do tipo de canal, fórmulas que vão me ajudar a achar esse raio hidráulico. O raio hidráulico, vocês vão ver, vai entrar na fórmula da vazão, tá? Então, ó, a área molhada, por exemplo, num canal de seção circular, vai depender de quem? Ora, vai depender do diâmetro, vai depender de quem? Vai depender desse ângulo aqui, ó, esse ângulo φ, tá? É o ângulo aqui que é feito nesse segmento de reta aqui, tá? Proporcionado pelo menisco, né? Ou seja, pela aquela bolinha que fica côncava aqui na seção onde a água está contida, e o seno dele. Tá? Então, d ao quadrado vezes θ menos seno de θ dividido por 8 é a área molhada desse tipo de conduto. Tá? Lembrando que esse θ vai ser 2 vezes arco cosseno de 1 menos 2 vezes h, que é a altura da água, e sobre d, que é a altura, o diâmetro da tubulação. Então, se for fornecido quantos por cento, né, a água está contida dentro do meu canal, né, você consegue pelo raio, pelo diâmetro, achar H, o diâmetro é dado, então você consegue achar θ, conseguindo achar θ, você consegue achar a área molhada e o perímetro molhado. O perímetro molhado vai ser D vezes θ sobre 2. Tá? Lembrando que θ aqui vai estar em radianos. Tendo ambos, aí é só fazer raio hidráulico
é quem? A área molhada ou área hidráulica sobre perímetro. Tá? O mesmo para esse modelinho aqui, no formato trapezoidal. Aqui, o que, é que nós temos? A área do retângulo, mais 2 vezes a área do triângulo. Como não é a certeza que esses triângulos são iguais, então a gente coloca a fórmula genérica aí, né? Considerando x a base, x2 a base desse triângulo, x1 a base desse outro, e aí fazemos x1 vezes h sobre 2, x2 vezes h sobre 2. Essa seria a área molhada desse tipo de trapézio. E o perímetro, né? Mais simples ainda, só somar esse segmento de reta, mais aqui este, mais este daqui. Tá? E aí temos o perímetro molhado. De novo, fazemos aqui raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado, e achamos o nosso raio hidráulico. Caso você não tenha X, caso você não tenha X2, aí você pode usar também essas informações aqui, essas relações trigonométricas para achar o X1 e X2. Ok? Bacana. Antes da gente começar as fórmulas de vazão, pessoal, eu vou pedir licença a vocês, que eu vou só pegar um outro fone que eu estava descarregando, e aí a gente volta já. Só um momento. Estão me escutando? Então, eu vou só pegar lá mais um fone e volto já, tá, pessoal? Pronto, estão me escutando? De volta? Dá um oi aí, que se estão escutando. Beleza. Alguém fala para mim, por favor, no fone aí, só para eu testar o meu? Estou escutando sim. Dá pra ouvir, professor? Dá para ouvir? Dá. Só eu que não estou ouvindo. Um momento. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto, agora ficou legal. Valeu. E Charles Luiz. Então, Ri Luiz é Charles Luiz. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Estamos perto, tá? Então, ó, vimos a importância do raio hidráulico, né? Como calculá-lo. Vimos a importância da inclinação. Então, percebam comigo agora, ó, que as fórmulas que vão aparecer para a minha vazão, o cálculo da minha vazão, todas elas vão aparecer esses termos. Ó. Olha essa daqui, ó, quem é esse rapaz? Raio hidráulico. Quem é esse aqui? Quem é essa moça? Inclinação. Tá? Então, sempre vão aparecer nas minhas fórmulas de vazão esses dois componentes, tá? A primeira formulação matemática para o cálculo da vazão
foi Chase. Chase, em 1775, formulou uma fórmula, construiu uma fórmula, onde a velocidade do escoamento era dependente do raio hidráulico, da inclinação ou declividade, e C seria o coeficiente de atrito, um coeficiente de atrito característico do escoamento, tá? Qual foi o problema encontrado nessa fórmula de Chase? É que esse C, na época, era um coeficiente de atrito que era independente da rugosidade das paredes. Tá? Então, ele, na época, não considerou a rugosidade que as paredes que o canal tinha poderia provocar nessa influência do atrito. Tá? Então, os seus precursores, né, vieram já com uma adaptação dessa fórmula de Chase. O que mais foi aceito, né, foi a fórmula com o coeficiente de Manning, né? Esse coeficiente de Manning, essa fórmula, é a fórmula utilizada até hoje. O que eles fizeram? Pegaram esse coeficiente de atrito do Chase e o converteram em algo dependente do coeficiente de Manning, que é esse N aqui. Esse N é um coeficiente de Manning, que é intitulado como coeficiente de rugosidade desses dois camaradas aqui. O Ganglet e o Coulter, né? Acho que essa é a pronúncia. Então, a fórmula que era de Chase foi transformada nesta daqui, que é a fórmula da velocidade para o escoamento, é a fórmula de Manning para a velocidade média do escoamento no canal, tá? É dependente de quem? É dependente do raio hidráulico, da inclinação ou declividade e desse coeficiente de Manning. Mais usual é quando a gente pega essa fórmula e incrementa ela a equação de continuidade, que vocês aprenderam lá no Fenômenos de Transporte, né, quem já cursou, que nos fala que a vazão volumétrica, né, é o volume que percorre a seção da área molhada. Tá? Melhor, desculpe, a velocidade que percorre a água na área molhada. Tá? Então, essa velocidade, a área molhada e a vazão se encontram nessa relação aqui. Ao fazermos as devidas substituições, eu tenho a equação que nós usaremos, que é a equação de Manning. Então, na equação de Manning, nós temos a vazão como sendo a multiplicação da área molhada, do raio hidráulico elevado a 2/3 e da declividade elevado a 1/2, tudo isso sobre o coeficiente de Manning. Tá? O coeficiente de Manning é adimensional, a vazão nessa fórmula metro cúbico por segundo, declividade é adimensional, ou metro por metro, a área molhada em metro quadrado e o raio em metros. Tá? Então, eis ela aparecendo entre nós, a equação de Manning. É evidente que haverá tabelinhas para nós que nos indicará os valores do coeficiente de Manning para o tipo de material. Em virtude de quê? Em virtude do tipo de material, propriamente dito, e das condições do material. Tá? Então, percebam aí que há diversos valores aí que remetem ao tipo de canal, tipo de parede, do fundo do canal ou das laterais, enfim. Ok?